Bom, hoje eu quero falar para vocês sobre mais um assunto que é bastante perguntado e um assunto que gera muitas dúvidas quando o médium já está em formação e principalmente quando o médium já começa a sua caminhada, que é sobre os altares, as tronqueiras e os assentamentos. Então eu quero falar para vocês um pouco sobre isso hoje, lembrando que, como vocês sabem, a nossa doutrina não é julgar outros lugares ou julgar outros comportamentos, mas passar para vocês direcionamento da maneira com que exista realmente um fundamento sobre isso, tá? Então, primeiro vamos falar sobre os altares. Todo centro, todo templo religioso, ele possui um altar. Esse altar ele é onde concentra todas as forças e todas as energias que nós vamos chamar aqui de energias positivas. Quero deixar muito claro durante essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, que quando eu falar energia positiva ou falar de energia negativa, eu não estou dizendo sobre bem ou sobre mal. Eu estou falando sobre energia, que também faz parte do nosso estudo sobre a Umbanda. Quando nós, então, entendemos um pouco sobre o altar e nós compreendemos um pouco da função de um altar, o altar é toda aquela energia que nós vamos chamar de energia cristalina, é onde se concentram todas as energias de pontos de força positivos dentro de um centro espírita, dentro de um altar, dentro de uma casa de Umbanda. O altar ele sempre tem um posicionamento estratégico, então isso quem vai determinar esse posicionamento é o guia-chefe, é o guia que comanda os trabalhos da casa, mas normalmente ele é colocado sempre quando o consulente ou as pessoas chegam de frente ao local, tá? Existem vários modelos de altares que nós conhecemos, que nós já vimos, mas nós precisamos entender alguns princípios do altar. Então, sempre quando um altar ele é firmado, a representação e a força que deve estar superior a este altar é a força de Deus. Por isso, nós não acreditamos na mistura das energias. Quando eu digo mistura das energias, eu estou dizendo principalmente de misturar elementos que não são de energia cristalina. Lembre-se que eu não estou falando de bem ou mal, eu estou falando de energia. É um pouco diferente o conceito. Então, não é adequado que um altar onde se tem energia cristalina se misturem energias que trabalham com outras esferas ou com outros polos energéticos. Por exemplo, nós jamais vamos misturar num altar, num congá ou num peji, como queiram chamar, energia de elementos como ciganos, de elementos como baianos e assim por diante. E por que isso? Quando nós montamos um altar, nós colocamos elementos neste altar que remetam e que gerem e façam fluxo das energias. Então vou colocar pedras, vou colocar otás, que são pedras dos orixás, eu vou colocar folhagens ou folhas que são de determinado orixá, madeiras, troncos, pedras, conchas, flores e assim por diante. E eu não posso misturar estes elementos. Por quê? Quando eu falo, e aí quando a gente pensa num altar cigano, o que a gente pensa quando a gente vê um cigano, né? Ou uma linha de cigano de trabalho? A gente pensa em fartura, a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em prosperidade. Isso não é linha cristalina, né? Como é que eu oferendo um cigano? Muitas vezes eu oferendo com vinho, eu oferendo com frutas, eu oferendo com moedas, eu oferendo com ouro e assim por diante. E isso não se mistura com um elemento de altar, por exemplo. Como que eu vou colocar vinho para o cigano do lado de um Oxum que tem uma energia cristalina? Por isso que os altares, o correto é que eles sejam separados. Então, nós temos o altar de ciganos, que aí oferendo flores, oferendo incenso, oferendo velas coloridas, fitas coloridas, maçãs, frutas e etc. Quando eu oferendo um altar baiano, que eu posso colocar batida, posso colocar
pinga, se esse baiano utiliza desse elemento, posso colocar até um charuto, um cigarro e etc. Quando eu firmo um altar de Zé Pilintra, que pode ser dentro da linha dos baianos ou da linha dos malandros, tanto faz, eu também vou oferendar isso, vou colocar batida, vou colocar aquilo cerveja. Então esses elementos, eles não se misturam com os elementos de energia cristalina, por isso que nós separamos. Então esse é o primeiro conceito de um altar, né? Um altar é todo aquele local onde nós estamos lá para agradecer, para oferendar os nossos princípios, para oferecer o nosso melhor e principalmente para pedir a Deus que as coisas aconteçam. Eu não vou dizer que é certo ou errado ter ou não ter um PG ou ter ou não ter um congá em casa, mas eu acho que nós temos que tomar cuidado com alguns elementos que possam ser gerados. Então, não vamos misturar ciganos com baianos, com santos e etc. Uma coisa é um congá, outra coisa é um altar, onde eu vou colocar coisas, elementos, velas e etc. Tá? Muito importante que vocês saibam disso. Repito, não vou dizer se é certo ou errado, cada um sabe o que faz, mas é importante que saibam que não se misturam essas energias no plano astral, no plano superior. Falando agora um pouco de tronqueira, né? Então, a tronqueira é um outro tipo de altar que nós temos dentro dos centros de espírita, nas casas de Umbanda, nos centros de Umbanda, nos templos, como queiram chamar, que nós vamos chamar de polo contrário ao polo positivo de um congá, de um polo positivo de um altar. Vejam, repito, por isso que eu disse lá no começo, eu não estou falando de energia negativa, eu estou falando de polo. Assim como o Yin e o Yang, que são aquelas duas bolas que a gente vê no orientalismo, assim como as energias de polo positivo e polo negativo, a Umbanda também tem isso. A Umbanda também considera isso no seu campo energético. Então é muito importante que a gente entenda isso. A esquerda da Umbanda, os Exus e as Pombagiras, eles estão neste outro polo, que é um polo contrário ao polo do orixá, ao polo da entidade da direita, vou dizer assim. E eles fazem um papel muito importante, que é um papel de segurança nesse polo. Então, como a gente já aprendeu, não existe só o bem ou só o mal. Essas energias, elas se complementam e elas precisam existir. Desta forma, nós temos também a energia contrária da Umbanda, que seria o lado da esquerda, que nós chamamos de esquerda da Umbanda. Os Exus e as Pombagiras, eles têm papel importante na gira. Eles estão presentes em todas as giras, porque eles são um polo de descarga daquele ambiente, daquele local. Por isso que é muito importante, é muito primordial que a gente tenha consciência que não é porque nós não cantamos ou não saudamos a esquerda no começo de gira que a esquerda não está presente numa gira. A esquerda está presente sim, assim como um Exu e uma Pombagira estão presentes no nosso caminho sim, independente se eu ando com guia cruzado ou não, se eu tenho ponto riscado no corpo ou não, e assim por diante. Então a entidade, ela está conosco independente da condição, a não ser que a gente afaste ela por maus pensamentos ou por má conduta. Caso contrário, ela está conosco. Então não é necessário que a gente utilize símbolos para que a gente prove que a entidade está conosco. Vocês sabem, que estão comigo, que eu não sou favorável ao uso de guias fora do ambiente religioso, porque não vejo necessidade nisso. Bom, voltando um pouco para falar da tronqueira, então a tronqueira é normalmente um quarto, um ambiente que nós temos dentro do centro, que é fechado e é direcionado para essa descarga de energia da direita. Então nós temos um polo dentro da esquerda que faz a descarga dessas energias. Essa esquerda, ela é sempre alimentada e ela é sempre limpa da maneira com que se faz isso no polo da esquerda. O objetivo desse vídeo não é ensinar vocês a fazer altar, congá, PG, tronqueira e nada disso. É dar a orientação do que são esses elementos dentro do culto, dentro da religião. Então nós temos sim a tronqueira. Mesma pergunta, pai, eu posso ou não ter uma tronqueira dentro de casa? A opção é de cada um. Eu não faço e não sugiro tronqueiras dentro de casa.
Porque tronqueira tem fundamento de Exu, precisa ter o fundamento de Exu. Não é só comprar a imagem de Exu e colocar uma vela lá no local, precisa ter um fundamento. E muitas vezes o nosso ambiente residencial, onde nós moramos, não é ambiente propício para esse tipo de energia. Então não é propício para ter nenhum altar congá, vejam, não é um altar oratório, onde eu tenho uma Nossa Senhora Aparecida, um Oxalá, que eu rezo e acendo vela, não é isso. É não ter todos os elementos, eu vou ter todos os santos, todos os orixás, todas as energias. Não, isso não é correto. Até porque você vai atrair para dentro da sua casa uma energia que precisa de descarga. Como que você vai descarregar isso? Você vai precisar ter uma tronqueira. E como que você vai alimentar essa tronqueira? E aí você começa a trazer energias e puxar energias para dentro da sua casa que não são adequadas. Então muitas vezes um Exu que é um seu guardião, que trabalha na sua linha de guardiões, que está ali, se entra alguém com uma energia duvidosa, ele vai e descarrega nesse seu local. E se este local não tem preparação para essa descarga, essa energia vai ficar dentro da sua casa, que é o que muitas vezes acontece. Então, repito, não vou dizer que é certo ou que é errado, vou dizer que se tiverem tronqueiras, enfim, cuidem da maneira correta como tem que ser cuidado. Eu não tenho nem na minha casa tronqueira. Eu tenho um lugar onde, se eu precisar acender uma vela para Exu, eu tenho, mas a tronqueira mesmo, com fundamento de tronqueira, eu não tenho dentro de casa, porque traz realmente essa questão dessa energia que nós precisamos depois entender como vamos descarregar. Bom, e por último, falando sobre o assentamento, o que é o assentamento? O assentamento nada mais é do que assentar ou fixar um orixá, ou mesmo um Exu, dentro do nosso ambiente, dentro da nossa liturgia. Na nossa corrente, na nossa linha de trabalho, nós não assentamos orixás. Não existe um assentamento do orixá. Existem casas que assentam Ogum, Oxum, do médium. Nós não fazemos isso. Não é certo nem errado, mas não é doutrinário de seguir esse assentamento. O que nós temos é um assentamento de esquerda, então nós assentamos sim o Exu. Esse assentamento é feito com elementos que o Exu traz, da sua história, do seu histórico, do seu mistério, e isso então é feito dentro de um vaso, enfim, onde nós colocamos o ponto e todos os elementos desse Exu, ou dessa pombagira, ou dessas duas entidades. Lá na direita a gente também assenta, se for assentar um Ogum, por exemplo, traz todos os elementos de Ogum, for assentar um Oxum, todos os elementos da Oxum, e assim por diante. Então, esses são os 3 conceitos básicos que nós temos, que são os altares, os congás, o que a gente vai ter chamado de tronqueira, né? E também os assentamentos, tá? Espero ter contribuído com mais algumas informações para que vocês façam então e tenham um aprendizado e busquem conhecimento. Como eu sempre digo, a Umbanda é uma religião bastante grandiosa, precisa de muitos estudos, precisa de muito acompanhamento para que a gente saiba. Uma boa semana e a gente volta num próximo vídeo falando sobre novos assuntos. Até mais!